Oi, eu sou o Jean, esse é o Erudino Troglodita, um quadro onde eu descubro o que caralhos é erudino. Ô, Caroline, o que é erudino? Oi, eu sou a Carol e esse é o meu noivo. Não, é sério, o que é? Então, erudindo significa tornar culto, entendeu? Impossível. Erudindo vem de erudito. Por que é impossível? Erudito, aquele negócio lá do cigano? É, deve ser. Então vou virar cigano, ótimo. Cadê minha castanhola, porra? Acho que você exemplificou bem por que troglodita. Antes da gente começar esse papo super agradável, que provavelmente vai gerar uma briga pós-programa, Cadê minha castanhola? eu gostaria de pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem com seus amigos. E caso você não se sinta confortável em compartilhar com alguém, assista o próximo vídeo, os próximos vídeos. Assiste o short. Não mostra, porque se tem uma coisa que você vai ajudar o canal é assistindo os vídeos curtos, que dá um trabalho do caralho pra fazer. Tira os shorts também, assiste Não é Pelado. Tira a calça jeans, põe a calça jeans, morena você, é tão calça jeans. Tranca. E eu vou... Caralho. É por isso que a gente não consegue gravar episódio curto. Todos os episódios são a mesma porra. Bom, eu vou explicar agora como vai funcionar esse quadro. Eu vou ler clássicos da literatura, ou conhecer ou revisitar, e vou contar esses clássicos pro senhor meu noivo, Jean Carlos. E você, meu caro ouvinte, vai acompanhar o processo do Jean, entendendo o que se passa nas histórias que ele declarou guerra antes de ler. Eu nunca vou ler nada. Eu sou completamente inculto e eu aceito e visto essa camisa. Assim como você que tem um Corsa Wind 97 branco, rebaixado, filha da puta, você veste a camisa dos carros velho ruim rebaixado. Eu visto a camisa das pessoas que não vão ler porra nenhuma nunca. Então vamos começar. O livro de hoje é Dom Casmurro, Machado de Assis. Primeira coisa. Vamos... Oi. Casmurro é tipo sobrenome? Peraí que é a primeira coisa que o livro te responde. Ah, mas tem resposta que só vem na metade do livro. A primeira coisa que responde, mas é no final. O primeiro capítulo é destinado pra contar por que o Bentinho resolveu escrever um livro. O rolê do Bentinho é que ele divaga muito e ele se acha extremamente inteligente. Eu conheço, pelo menos, umas 8 pessoas que seriam literalmente Bentinho. Sério, a única coisa que falta é o dinheiro. Exato. Bom, ele explica por que do título do livro. Ele fala abertamente, o título do livro é por tal motivo. Sim. Caralho. O título do livro é porque o Bentinho ganhou esse apelido, e é um apelido, de um homem que ele encontrou uma vez no bonde. Ele foi tomar a condução do lado desse cidadão que morava perto da casa dele. E esse cara não parava de falar. Em certo ponto, ele puxou uns versinhos e começou a recitá-los. Não tem nada mais engraçado que o free talk gênio, velho. E o Sr. Bento dormiu no meio dos versinhos. Segundo o Sr. Bento, depois de algum tempo, esse mesmo vizinho saiu por aí chamando ele de Dom Casmurro. E ele diz que Casmurro significa soturno. E que significa? É uma pessoa distante, nebulosa, não muito afeita à convivência. Red Pill. Até agora você só me descreveu um cara que falou, mano, tem que confiar nos mina não, meu. O Bentinho, ele realmente possui um quê Red Pill, mas no momento nós não estamos falando do Bentinho, nós estamos falando do Bento Santiago. O Bento Santiago é um cara velho, vivido, que já lidou com toda a merda que ele mesmo puxou pra vida dele, porque ele podia ter passado uma eternidade feliz. Uma dúvida, o livro passa em que... Ai, amor, pré-abolição. Tá. Eu não vou me lembrar de datas ao certo, porque eu sou horrível com datas. Inclusive, hoje eu esqueci que era aniversário do meu pai. Então ele passa ali por volta de 1870 e tal. Caralho, hoje é aniversário do seu pai mesmo, puta que pariu. Tá, o livro passa ali por volta de 1870. Deve ser, mas assim, se você quiser dar um Google... Não, eu tô chutando, eu sou completamente inimigo da informação. Pra mim, todas as informações têm que estar erradas. Por que Dom Casmurro se tornou o apelido dele? Porque esse vizinho chamou ele assim. Instantaneamente, o restante dos vizinhos, que também não iam com a cara dele, passaram a chamar ele assim. E uma vez, contando por carta pra um amigo, todos os amigos dele começaram a chamar ele assim também. Dom Red Pill. Aí, o Bentinho, ele faz uma observação bem importante nesse momento. Ele fala, não precisa pesquisar no dicionário o que significa casmurro. Casmurro significa isso. Você quer pesquisar no dicionário agora o que significa casmurro? Eu? É. Não.
Então você vai ficar só com o que o Bentinho diz. Sim, Então eu vou contar a história inteira e depois, no final, eu te explico o que significa casmurro. Eu adoro o plot twist. O meu filme favorito é Clube da Luta. Uau, eu tô na sua cabeça! Então, a gente prossegue. O Bentinho divaga sobre o que ele poderia escrever, que na verdade ele queria escrever sobre a vida no subúrbio. Da vida do subúrbio, meu. Mano, eu não consigo ouvir o Bentinho com sotaque carioca. Mas ele era. Não, eu sei, mas eu só consigo ouvir ele falando, pô, cara. Mano, mas como que você não tem um sandeiro ainda, meu? Pô, que incrível. Vou contar um pouco da história pregressa. A mãe do Bentinho e o pai do Bentinho eram muito felizes, casaram-se jovens, eram um casal bonito e proeminente. No entanto, eles tinham um problema. A mãe do Bentinho engravidou e perdeu o primeiro filho. Tentando o segundo, desejando muito, ela prometeu pra Deus que se a criança que ela tava esperando vingasse... A criança era um pé de couve, né? Aparentemente, a criança era um pé de couve. Se a criança que ela tava esperando vingasse e fosse um menino, ela o faria padre. Aí, nasceu Bentinho. Pouco tempo depois, o marido dela morreu. E ela entrou num estágio de viuvez muito jovem. E ela era muito bonita. Ixi, todo mundo falava, né? O Bentinho, só me ajeitar de parte. Podia. E ela enviuvou e dedicou toda a vida dela pra essa criança. Ela não contou pro marido que ela prometeu. Porque ela tava esperando que viesse uma menina, provavelmente. Pô, mas aí é muito 50-50, né? Depois que o marido morreu, com medo dela não ter coragem de cumprir a promessa, ela começou a contar pra um monte de gente da família que o Bentinho, quando crescesse, ia virar padre porque ela tinha feito uma promessa. Ai, mãe, nossa, eu só quero fazer arte. Não, vai fazer curso de informática. Não, eu quero fazer artes plásticas. Então você paga sozinho. Não, mas aí eu vou fazer informática. Não consigo, não dá. Pra mim ele é um menino, playboyzinho, pau no cu, paulista, velho. Não dá, mano, não dá, não consigo mais ver carioca. Pô, mas qual foi? Tá olhando assim pra mim, por quê, porra? Não dá, mano. Não dá. Impossível, mas ele é cheio de ginga. Impossível. Então Bentinho, ele foi crescendo, cercado por mimos e adorações, mimos esses que geraram problemas pra ele na vida futura. E ele era mimado pela mãe, pelos tios que moravam com ele e pelo José Dias. José Dias era um agregado da família. O que é um agregado? Não muito diferente do conceito que a gente tem na nossa casa, que é você pegar uma pessoa estranha na rua e assumir que é seu, tipo você. O José Dias, ele chegou um dia na fazenda do pai do Bento, se dizendo médico, pra espalhar a palavra da homeopatia. Vamos fingir que tem gente aí que não sabe o que é homeopatia. Eu não sei também, é minha... O que seria? Viu? Você não é culto porra nenhuma. Você só paga D, viu? Você não sabe o que é homeopatia. Eu sei. O que é homeopatia? Peraí que eu tô pesquisando. Homeopatia. Aqui, ó. Métodos terapêuticos que utilizam as mesmas substâncias provocam sintomas pra tratar e aliviar vários tipos de doença como ansiedade e depressão. Porra. Tô falando. Por sorte do destino, curou uma escrava e um serviçal, eu não lembro qual que era, quem foi, mas isso não vem ao caso. E o pai do Bento ficou feliz com aquilo e falou, olha, toda vez que você quiser, pode ficar aqui, vem morar com a gente, vai ser muito útil ter um médico aqui. E ele falou, em 3 meses eu volto. Eu preciso rodar o mundo, eu preciso espalhar a palavra. 2 semanas depois ele estava morando na fazenda. E muito tempo se passou, até que outros escravos ficaram doentes. O pai do Bento chegou, opa, José Dias, momento de você se mostrar útil, seu porra. Vem cá cuidar dos escravos. Aí ele olhou assim, então, se eu contar o negócio, você não fica bravo. Sabe que é que eu não sou médico. Na verdade, Se eu te falar que eu comprei pizza com o dinheiro do remédio, você fica bravo. na verdade, eu só li muito pra eu poder me passar como médico. E eu só consegui curar aquelas pessoas no começo, porque... O problema deles era, sei lá, bicho Não, de pé. porque o problema dele estava descrito no manual dele e ele sabia qual que era o remédio. Mano, é basicamente o dos médicos do SUS hoje em dia, né? Ele só vai bater no que você tem. Tá com dor de pirona? É na barriga? Buscopan. Tá com dor na cabeça, assim por dentro, assim por dentro, você tá mal? Psicólogo. E se você é psicólogo, manda mensagem. Estão precisando. Por que é importante você saber quem é o José Dias? José Dias, ele vai ser um grande ajudante involuntário do Bento. Como assim ajudante? Ajudante involuntário, você me remete a muita gente. Involuntário é tipo uma pessoa que não queria estar participando, uma pessoa que participa sem perceber. É uma pessoa que participa sem perceber. O José Dias, ele é um puxa-saco. É tipo o Lucius Fox no filme 2 do Batman.
Até metade, pelo menos. Lá do Coringa. Então, beleza. Puta personagem. Morgan Freeman, você é pica. O José Dias é um cara bajulador. Ele garante a permanência dele dentro dessa família, sendo agradável, se dizendo culto, inteligente, usando superlativos. Vamos fingir que tem gente que não sabe o que é superlativo. Belíssima. Excentríssima, excelentíssima. Ótimo, viu? É você que não sabe. Não, eu em momento nenhum disse que eu não sabia. Aliás, eu sabo. O José Dias chega pra conversar com a mãe do Bento pra falar, olha, senhora, você tem que mandar o Bentinho logo pro seminário, porque ele tá andando muito com aquela filha do vizinho, a Capitu. É aquela menina usar droga. Eu já vi ela usando droga com os meninos. Ixi, deu pra todo mundo, agora vai falar que o filho é do Bento? Você não sabe? As pessoas que estão ouvindo, os tios do Bento e a mãe do Bento, falam, eu não é por nada, mas a menina é uma menina boa, e não tem nada a ver, eles são crianças, o Bento 14, a Capitu 14 e a Capitu 13, ou Bento 15 e a Capitu 14, alguma coisa nesse sentido. Eles são crianças, eles só estão brincando, eles cresceram junto. E até então, o Bento ele não tinha percebido que ele gostava da Capitu. Ele escuta essa conversa inteira por trás de uma cortina. Isso é um bagulho muito real dentro dos adolescentes ali. Até o adolescente perceber que ele gosta da menina, normalmente alguém tem que contar. Geralmente ela tá beijando outro cara. Ah, mas isso aí é mais pra frente, pelo jeito. Normalmente alguém tem que contar pra ele, gente, você tá gostando dela. Tô nada, Zé. Tá gostando dela, filho. Não, tô não, filho. Tô falando. Tô? Tá. Tá, então eu vou lá falar pra ela que eu amo ela. Não, aí você também vai ficar emocionada, ela vai do lado C. Aí ele percebe que ele gosta dela, instantaneamente ele vai ver a Capitu. E a Capitu também gosta do Bentinho. Eles vão entrar numa brincadeira dele trançar o cabelo dela, ela vai virar pelado pra ele, tascar-lhe um beijo, ele vai ficar, Jesus! Nesses pequenos feitos da Capitu, porque a primeira vez que ela beija ele, a mãe dela entra. E aí, automaticamente, a Capitu começa a dissimular. Que essa palavra pesada, dissimulada. Mas, na verdade, a Capitu é só muito esperta, porque eu conheço um monte de gente que nunca fez mal pra ninguém, mas que sabe disfarçar. Porra, seu pai chega em casa, você tava pegando uns peitinhos na época, com uns 15 anos, 16 anos, qual que é a sua reação? Você é menino, ele vai olhar pra você e falar garanhão, e vai sair andando. Se é uma menina que tá pegando os peitinhos na sua sala, aí você pensa de novo, que você talvez tem filho, você é mais preconceituoso, você é mais velho. Aí você olha pra ela, Ingrid, na sala, Ingrid, você tá pegando o peito de outra menina, Ingrid, sua mãe chega, ela fica maluca, mas se você é o pai da menina, e chega e ela tá pegando no saquinho, aí, filho. Não, que tá tendo os peitos pegados. De duas uma, né? Ou ela tá pegando no saquinho, ou tão pegando no mamadela, aí fica feio. Aí você vai ficar doido, vai puxar 38, uau, que puta, vai tirar do teto, vai fazer buraco no teto, vai vir vizinho, vai vir polícia, vai vir a porra toda, e você vai ser preso que você é maluco. O Bento conta pra Capitu que ele vai ter que ir pro seminário. E a Capitu, de primeiro ponto, ela começa a ofender demais a mãe dele. Depois que ela entende que a coitada da mãe dele não quer que o Bento vá pro seminário, na verdade ela queria poder ficar com ele, mas ela prometeu e ela era muito devota. A Capitu bola um plano, conversa com o José Dias e pede pra ele convencer a sua mãe a deixar você aqui, a virar advogado, a virar médico, e quem sabe tudo dá certo. Aí o Bento conversa com o José Dias, e o José Dias, malandro que só pensa o seguinte: se ele não vai pro seminário e resolve estudar direito na Europa, quem vai junto sou eu, porque era o sonho da vida do José Dias voltar à Europa. Eu achei que era um negócio mais puro, né? Aí eu fui meio arrogante. Não, o José Dias, ele tá pensando só no rabo dele. Aí, ele tenta convencer a mãe do Bento, mas acordo com Deus, filho. E José Dias olha pro Bentinho e fala, vai ter jeito, você vai, hein? Mas você não precisa se ordenar padre. Vai, fica um tempo, você tem coisas muito úteis que você pode aprender dentro do seminário, depois você volta. Então, Bentinho vai pro seminário puto. Capitu chora, fica chateada. Mas, enquanto Bento tá no seminário, ela se faz extremamente presente na vida da mãe dele, que fica cada vez mais apaixonada pela moça Capitulina, que, além de tudo, é extremamente
extremamente inteligente, esperta e aprende tudo rápido. Dentro do seminário, ele conhece o Escobar. Escobar é uma versão masculina da Capitu. Que ele também beija. Tão inteligente quanto a Capitu. E que tinha muita estima pelo Bentinho, e o Bentinho tinha muita estima pelo Escobar. O Escobar era um cara bonito, chamativo, senhor dos números. Ele voltou pra casa encontrar a mãe dele, e principalmente ele estava aguado de ver Capitu, porque José Dias comentou que Capitu estava cada vez mais desmiolada. Em algum momento ia vir um malandro ia jantar ela, casar com ela. E aí, casar, né? Na época não tinha essa parada, não. O Bento chegou na conclusão que tá me traindo. Não é por isso, não. Quem será que é esses galalão que estão atrás? Será que tem? E aí ele começa a criar uma paranoia maluca na cabeça dele de que ele tá sendo chifrado. Não, mas é o quê? É o quê? Tipo, ele pensa, caralho, ela deu pra quanto? Ela beijou quanto? Meu Deus, eu sou o maior touro que eu conheço. Não, eu tô aqui, a Capitu me esqueceu, aí agora tem um monte de macho dando em cima dela, e ela deve estar gostando, em vez dela tá deitada na cama sem viver porque ela tá com saudade de mim, como eu estou dela. Não, essa biscatinha tá na rua? Isso me lembra muito aquela música lá do 5 a Seco, mano, pra você dar o nome. Você pode ir, você que tome no seu cu, você que vive aí pra fora, aí você pode estar deitado nos braços de outro qualquer, que é melhor, né? Do que sofrer de saudade de mim, como eu tô do C, filha. Aí você se foda, aí vive o mundo não sei o quê, aí eu rezo pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta no C sou eu, sua safada. Eu tenho uma dúvida. O 5 a Seco usou o termo fia? Não, isso aí é interpretação, isso aí é parte da artes plásticas. É o poeta Jean Carlos. Isso aí é o Unicamp que vive no meu sangue, porra. Enquanto ele tava lá, a gente ia apresentar pra Sancha. A Sancha é uma amiga de escola da Capitu que tem um aspecto muito engraçado. A Sancha é a cara da Capitu, elas parecem irmãs. Tem uma coisa mais engraçada que isso. Quem comenta sobre isso é o pai da Sancha. Fala, olha que engraçado, Capitu e Sancha são muito parecidas, mas não tão parecidas quanto Capitu e a minha esposa, que parecem literalmente a mesma pessoa. É engraçado como Deus faz essas comparações. Deus escreve certo por linhas tortas, né, Bentinho? Guarde essa informação. Bom, aí, quando ele chega no seminário de volta, ele conta as suas dores pro Escobar, e aí, o Escobar, ele tem uma ideia. Por que o Bentinho não troca com outro cara? As conversas. Porque a mãe dele prometeu foi uma pessoa, um menino para o seminário. Ou seja, qualquer alma serve. Não, peraí. Ela falou, se eu tiver um filho, qualquer menino em algum momento irá pro seminário. Ou ela falou, se eu tiver grávida, me emprenharam, me enxertaram. Essa criança, então, irá para o seminário e louvará ao Senhor todos os dias. Mas, amor, o problema é que você não entendeu como é que funciona com cristão médio. Cristão médio é hipócrita. Ele nasce, ele cresce, ele vive de forma hipócrita. Ele usar 2 tecidos, comer camarão, ok, já foi revogado pelo... Andar na rua menstruada, safada. Andar na rua menstruada, tudo bem. Agora, da cu? Não tô vendo ninguém usando roupinha de algodão cru, mas tudo bem. Essa ideia do Escobar tira o Bento do seminário. Aí tudo isso rola muito rápido, tá? O Bento sai do seminário, vai estudar direito, se forma, casa com a Capitu, e eles são muito felizes assim. E o Escobar, que ficou muito amigo do Bento e da família do Bento, e passou a frequentar pra cuidar das coisas do Bento. O problema dessa história é esse Escobar aí, filha da puta. O Escobar casa com a Sancha. E a Sancha é muito amiga da Capitu. O Bento é muito amigo do Escobar. E como a Sancha e a Capitu são pique-irmãs, além de tudo, são semelhantes, o Escobar começa a tratar Capitu por cunhadinha. Jesus, que papo. Bom, aí eles são muito íntimos, muito amigos, vivem um na casa dos outros, menos do que eles gostariam, mas bastante. O Bento acha bom informar que está na boca miúda que Escobar já traiu a Sancha. Enquanto isso, o Bento e a Capitu se adoram. Eles estão vivendo uma vida fantástica. Só que ele começa a mencionar pequenos momentos de ciúmes. Então, por exemplo, a Capitu uma vez sai para uma festa com os braços nus. E todos os homens olham muito a Capitu. De início... Que delícia de ombro. Caralho, como essa mina safada vai isso. Não, amor, não chegou no ombro.
a admiração para nos braços. Braço é o quê? Braço até onde? Braço até o final do bíceps? Não sei, amor. Acho que Aí, é. na altura do babaco? Bom, e aí, o Bento, de início, ele fica muito lisonjeado. Em seguida, ele começa a ficar puto. Peraí. Ele fica lisonjeado que tem gente tarando a mulher dele? Não, ele fica lisonjeado porque ele está com a mulher mais bonita da festa. Não, aí ele tá certo mesmo. Olhar pros outros caras assim, minha mulher é mais bonita que a sua. Aí ele começa a ficar puto porque os caras querem comer a mulher dele. É só chamar de sócio. Chamou ele de sócio, ele gosta. E ao contrário do que parece, o Bento ele não explode de ciúmes. Ele começa a agredir a Capitu de forma silenciosa. Então ele entra em tratamentos de silêncio, ele começa a falar, não veste isso, ele fica incomodado, ele para de conversar com ela, ele trata ela de forma fria. E ao mesmo tempo, o Escobar, ele elogia muito a Capitu, porque a Capitu é muito inteligente. Como eu disse antes, o Escobar e a Capitu, eles têm uma personalidade e um talento com números muito semelhantes. Só que o talento com números da Capitu foi herdado da mãe dela. O pai dela era um desmiolado, eles só tinham o que tinham porque a mãe dela conseguia poupar e sabia onde investir. Desculpa, toda vez que você fala da Capitu, eu só consigo pensar na Maria Fernanda Cândido, velho. Por mais que eles tenham esses pequenos atritos, o Bentinho ama a Capitu e a única coisa que falta pra felicidade ser completa é um filho. O Escobar e a Sancha já têm uma menininha. O Bento queria ter um menino. E aí eles têm um menino depois de alguns anos. Esse é o momento de maior alegria na vida do Bento. Ele faz o que essa criança quer. Ele começa a falar com o Escobar deles casarem o filho dele com a filha dela. Nisso, ele comenta de uma vez que ele foi ao teatro Capitu. Não foi quando ele chegou em casa, o Escobar tava saindo. Falando, eu vim ver você. E aí acabei ficando conversando com a cunhadinha. Aí chega a rapaziada lá, né, enquanto ele tá vendo a peça, Isso foi antes da Capitu engravidar. Bentinho. Capitu, eu vi ela saindo com outro homem. Meu Deus do céu, ele volta correndo pra casa, não sei o que, derruba a porta, bate nas coisas. Chega lá, conversou com o Escobar, pô. É o mesmo de sempre. Só que na época ele não levou isso a mal. Ele gostava que existisse essa proximidade do casal, porque, meu melhor amigo se dá bem com a minha esposa e tá tudo bem. E agora eu tenho um filho. E eu queria que o meu filho fosse afilhado do meu melhor amigo. Só que eu tenho um tio moribundo que não faz o favor de morrer, então esse tio vai ter que virar padrinho dessa criança, mas eu vou dar o nome do meu melhor amigo pro meu filho. O nome do Escobar é Ezequiel. E aí ele dá o nome pro filho dele de Ezequiel. O bebê Ezequiel, a criança inteligente, que parece extremamente com a mãe. E o Bentinho é maluco pelo Ezequiel. Só que com o passar dos anos, ele se mostra não só semelhante à mãe de personalidade, mas ele curte fazer um negócio interessante, que é imitar. E o Ezequiel ficou muito bom em imitar o Escobar, a ponto de alguns trejeitos do Escobar, ele começou a adaptar para ele mesmo. E por mais que a Capitu repreendesse o Bentinho, quais trejeitos? O jeito de andar. Ele imitava o jeito de andar e a forma de falar do Escobar. O Bentinho, ele já tava puxando 38. Já. Ele já tinha até encomendado. E aí, o Bentinho entrou na noia de que esse moleque tava ficando cada vez mais parecido com o Escobar e as pessoas reparavam na semelhança. Não era um lance só do Bentinho falar. Mas, né, tudo bem. Um dia, o Bentinho vai visitar o Escobar e a Sancha e o casal começa a comentar de o mais breve possível pra Europa. Os 4, e fazer uma viagem super legal conjunto. Então, porque eles são ricos, eles podem fazer isso. Elite carioca se diverte. E aí o Escobar começa a comentar que ele gostava de nadar num determinado canto do rio, e o Bentinho fala que é perigoso, aí realmente o Escobar concorda, ele fala, não é todo mundo que tem a aptidão física que eu tenho. E aí o Escobar morre. É foda. Saca, só sou muito bom nadador. Eu sou um maratonista nato. Morreu. E aí, quando o Escobar morreu, o Bentinho repara muito na atitude da Capitu. A Capitu, diferente das pessoas que estão lá, ela não chora copiosamente. A Capitu apoia a Sancha de um jeito muito firme e a Sancha tá destruída. Porra, acabou de perder o marido, sabe? E aí, em um momento do velório, a Capitu vai olhar pro Escobar morto e vai vacilar. E nesse momento que ela vai vacilar, da emoção que ela tá sentindo, de dor mesmo, porque vale ressaltar, os 4 eram amigos. A Capitu conversava com o Escobar. O Bentinho, dentro da cabeça maluca dele, vai achar que é o olhar de uma amante pro seu amante, e que ela tá sofrendo por esse amante, e que ela tá tentando disfarçar, e tudo faz sentido.
Só que mais na frente, depois que ele fizer já convencido, tá? Ele vai fazer o discurso póstumo do Escobar, já convencido de que Capitu e Escobar tinham um caso. Eu sou corna, esse moleque não é meu filho. Ela tá olhando pra ele como um amante, olha, um amante. E quando enterrarem o Escobar, a Capitu vai chorar. Porque aparentemente você não tem direito de chorar a morte de uma pessoa se você não tiver muito interesse em sentar no pinto dela. Se você chorou na morte do seu vô... Sinto te informar um negócio. Você é esquisito, tá? E a partir daí, a vida da Capitu vai virar um inferno. Porque o Bentinho, ele não consegue disfarçar o que ele acha. Então ele não verbaliza. Mas o casamento dela vira um inferno. E nisso, o Ezequiel vai crescendo. Acontece uma cena bem triste. Um dia, o Bentinho acorda e, a fim de acabar com o sentimento que ele tá sentindo, ele decide que ele vai tomar veneno. Ele coloca o veneno no café, ele resolve esperar a Capitu e o Ezequiel saírem de casa, porque eles vão à missa. O Ezequiel chega pra falar oi e tchau pra ele, e aí quando o Ezequiel chega perto dele, ele olha pra ele, quer café? Nossa senhora. Aí o menino falou, não pai, eu já tomei. Ele falou, não, mas toma mais uma xícara. Aí, eu não sei o que caralhos que o Ezequiel fala, mas ele chamou o Bentinho de pai. E o Bentinho olha pra ele e fala, eu não sou seu pai. E nesse momento, a Capitu chega. E devia ser uma coisa mais teatral, mas a real é que antes de sair, todas as vezes, ela falava que ela tava indo na missa. E ele dá um beijo nele antes de ir. Então não foi, sabe, surpresa. Aí, a Capitu vira pra ele como é que é. Nesse momento, eles têm uma discussão. O Bentinho joga na cara dela que o Ezequiel é a cara do Escobar. Aí a Capitu olha pra ele e diz que nem os mortos estão salvos dos ciúmes doentio do Bentinho. Aí ele fala que esse casamento tá acabado. A Capitu concorda. O Ezequiel, ele começa a ser deixado cada vez mais longe do Bento. Só que todo final de semana, quando ele voltava do colégio interno, as coisas pioravam. E aí o Bentinho resolve que o ideal pra eles, como família, pra evitar falatórios, é que a Capitu e o Ezequiel se mudem pra Suíça. E então vai o Bento, a Capitu, o Ezequiel e uma tutora pra ensinar a língua pro Ezequiel. E chegando lá, o Bentinho garante que os dois estão acomodados e vai embora. Quando ele volta pro Brasil, ele fala que a Capitu tá cuidando do Ezequiel. E a cada 6 meses, mais ou menos, ele vai pra Europa pra fingir que ele foi ver o filho dele. Porque é importante que a sociedade brasileira não saiba que a alta cúpula carioca não saiba dos meus chifres. o chifre que ele mesmo botou nele, né? Que não tem... Não. Isso é interpretativo. Não é, amor. É, sim. Não é. E eu vou explicar por que isso não é interpretativo. É interpretativo, sim. O homem falou em vida que ele não foi traído. Então vá tomar no cu. É completamente interpretativo. Pra mim, ele é corno, sim, chifrudo, cabeça de guidão, touro. Um dia, nesse meio tempo, o Bentinho sai da casa onde eles moravam. Ele para de ir pra casa de Mata-Cavalo, pro sítio de Mata-Cavalos, acho. E ele constrói uma casa igual, tipo, na mesma rua, e manda demolir a outra. Porque, maluco, um dia nessa nova casa chega o Ezequiel, depois de anos na Europa. O Bentinho vai encontrar o filho dele. Antes, ele dá um bom chá de cadeira no menino. Quando ele encontra o Ezequiel, ele chega à conclusão que Ezequiel é a imagem e semelhança do Escobar. É como se ele estivesse conversando com um amigo dele durante o seminário novamente. Então Ezequiel informa o Bentinho que a Capitu morreu. E o Bentinho, antes de ficar triste, ele fica, ela morreu, e eles voltam a conversar. Ele pergunta coisas pequenas pro menino não poder falar, porque a voz pro Bentinho parece muito com a voz do Escobar. Passa um tempo, ele conversa com o filho dele como se ele estivesse conversando com um estranho. O Ezequiel volta pra Suíça a fim de ter uma viagem com os amigos dele. Aí o Bento pergunta, amigos ou amigas? Então Ezequiel demonstra um traço muito próprio do Bentinho, que é a desconfiança por mulheres. O Bentinho trata o Ezequiel bem, o Ezequiel vai embora pra Europa e ele morre na Europa. E o Bentinho recebe a notícia do obituário e foda-se. É como se ele tivesse ouvido nada, e quando termina de contar toda essa história, ele fala, agora vamos voltar pras crônicas da vida no subúrbio. E acaba o livro. Genial. A pergunta menos interessante disso tudo é se ela traiu, quando ela traiu, se o Escobar era pai do Ezequiel. Vamos nos atentar aos pontos onde o Bento acredita piamente que ela não traiu ele e dá motivos pra ela não ter traído ele. O Bento, ele passa todo o final do texto falando que ela traiu ele porque Otelo. Quem não conhece Otelo sabe que a coitada da esposa do Moro era inocente.
Ele matou a esposa dele por ciúmes, mas ela era inocente. A diferença é que o Bentinho não tinha que envenenasse ele. Ele se envenenava. E vamos para as definições de Casmurro, Jean Carlos. Por que é tão importante você pesquisar a pessoa? Mas eu não sabo pesquisar. Você lembra o que o Bentinho falou pra você que era Red Pill. Casmurro? Então tá. Pill. Primeira, a definição que ele deu. Disse de um indivíduo fechado em si mesmo, ensimesmado, sorumbático. Vamos fingir que alguém não sabe o que é sorumbático. Aí, tem gente que escuta e não sabe exatamente o significado de tudo que você fala, né? Que a pessoa tá sempre perto de você, assim, há uns 10 anos, não sei quantos anos nós tá junto, tem uns 1000 anos já. O que talvez significaria sorumbático? Sombrio, triste. Sorumbático foi assumido pelo Pajubá, viu? Eu conheço algumas partes lá da época do Candomblé. Bom, e tal, agora vamos para a segunda definição. Casmurro, do português, corno, chifrudo, cabeça de guidão, absolutamente corno, galhudo, enrosca fio, espelha a casa. Disse de um indivíduo teimoso, obstinado, cabeçudo. Por que pesquisar isso seria tão importante? Seria importante você pesquisar isso para você perceber nesse ponto que o Bentinho não é um narrador confiável. Mas não é que ele não é um narrador confiável porque ele mente, porque claramente a Capitu não traiu. Não, pode sim ser que a Capitu tenha traído o Bentinho. Até porque a cena do Escobar sozinho, de noite, na casa de uma mulher casada, quando o marido não tá em casa, é suspeita, principalmente pelo padrão moral da época. O Bentinho não é um narrador confiável por causa disso aqui. Ele vai te fazer ver uma versão só, e é a dele, e o que cabe a ele. Então, toda vez que ele menciona a Capitu, ele atribui a ela uma característica muito ruim de sorrateira, entendeu? A Capitu é sorrateira, ela é esquiva. Ela é muito esperta, ela é dada a enganações. Quando, na verdade, todas as enganações da Capitu, o Bentinho também fez. A diferença é que o Bentinho não era competente. Ela era safa. E ele besta. Ela era safa. E ele só teve a vida que ele teve porque ela era safa. Mas aí que tá, ao mesmo tempo que ele fala que ela era safa, ele dá todos os motivos e justificativas pra ela ser safa. Então, por exemplo, o pai da Capitu ganhou na loteria. O pai da Capitu era um bobão. Sabe quem era esperta? A mãe dela. Porque a mãe dela olhou pra cara dele e falou assim: não gasta com porcaria. A gente não sabe dia de amanhã. Compre uma casa. Ele comprou a casa e depois gastou o restante com porcaria. Ela falou: compra uma casa e guarda o dinheiro pra ir pagando as prestações da casa, caso precise. Vai que dá alguma coisa de errada. Ele comprou a casa, enfiou o restante do dinheiro no nariz e perdeu o emprego. Em resumo, Dom Casmurro fala sobre um maluco que é maluco, que não confia nas pessoas além dele mesmo e que também não confia nele mesmo. Exatamente. Mesmo sem ter certeza. E o problema do Bentinho é que ele não tem certeza. Ele decidiu fingir que ele era corno. Ela traiu ele mesmo pra ele não ter que lidar com a responsabilidade das coisas que ele fez. Porque se a Capitu não traiu, ele foi injusto. E o Bento é arrogante. A ponto de não aceitar ser injusto. E ele é o pior tipo de prepotente, porque ele é o prepotente coitadinho. Agora eu tenho uma dúvida. O que você achou do livro, Jean Carlos? Eu achei um livro feito pra gente teórica, né? Aquela galera que gosta de teoria da conspiração e que olha para as torres gêmeas caindo e fala, foi o Kyle. E não consegue conviver com uma única verdade, além de a sua esposa te respeitou e você foi bobaço. A pior parte é que a Capitu passou o restante da vida dela apaixonada pelo Bentinho. E pelo Escobar, aquela vagabunda. Amor, se a Capitu tivesse traído o Bentinho, ela não trairia com o Escobar. Exato, porque a Capitu era tão bonita, mas tão bonita, que ela teria um mundo de gente pra trair. E ela amava a Sancha. O livro é bom, tá ligado? Pelo menos o que eu ouvia, né? A síntese da senhora, minha esposa. O livro é bom. Só que é muito superestimado, mano. É muito overrated. Porra, isso aqui era pra ser uma história completamente normal. Isso aqui era pra ser uma história tranquila, uma história de boa. A história brasileira não é isso, não. A história brasileira é loucura, é tiro. Não sei o que, filme brasileiro, ou é comédia, ou é tiro. Isso aqui não tem nem comédia nem tiro. Pra mim, eu tô ouvindo um livro português. Isso aqui não é brasileiro. O brasileiro tinha que ter puta, tinha que ter tiro, tinha que ter gente cheirando, gente louca. 38, tinha que ter o Capitão Nascimento falando: ô, mano, é meu, a missão é minha, parceiro. Tinha que ser essa porra. Dando tapa na cara. Pede pra sair, filha da puta. Pede pra sair. Tinha que ser nessa pegada.
Pra mim, o mais absurdo é um carioca que é igual um paulista que estuda na USP, mano. Bom, eu vou dar 1 mês de literatura brasileira pra você apreciar. E durante esse 1 mês de literatura brasileira, você vai escutar muita coisa, inclusive Nelson Rodrigues. Mas antes, eu vou te dar o culto do português pra depois te dar a putaria brasileira que a gente merece. Levar pra loucura. Aos 7 gatinhos que amamos. Aos 7 gatinhos que amamos. Bom, gente, o programa de hoje foi isso. Aqui, essa zona. Espero que vocês... E vai ser pior, tá? Quando começar os livros de fora, aí eu vou ter abertura pra falar sobre outros países. Que aí eu vou colocar pra fora a minha loucura brasileira. Eu tô altamente encharcado. Tô percebendo. Curta, comente, compartilhe. Ambev, me patrocina, não aguento mais. Desculpa. Deixe sugestões de livros aqui nos comentários. E caso você não queira compartilhar com alguém, não se sinta confortável, por favor, assiste mais um vídeo. Isso ajuda o canal. Bom, é isso, gente. Um beijo e tchau. Beijo não. Você é mulher casada. Mulher casada não manda beijo pros outros. Eu sou bentinho nessa porra.